Olá, boa noite. Boa noite. Autoridades de Roma e do Vaticano divulgam novas obras em preparação para o jubileu de 2025. Os impactos da forte onda de calor na Europa. Incêndios florestais atingem convento Santa Maria de Jesus. E destroem igreja dedicada a São Bento na cidade italiana de Palermo. Desenrola Brasil. Governo exige retirada de anúncios falsos do Programa Federal das Plataformas Digitais. Suprema Corte determina que governo adote medidas para acolhimento de pessoas em situação de rua. Ministério da Fazenda anuncia propostas de alterações nas regras fiscais. Pacientes do Sistema Único de Saúde terão acesso online a exames e receitas. No Dia dos Avós, o valor dos idosos no convívio familiar. Últimos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude. Peregrinos e voluntários começam a fazer um check-in para o evento. Encontro começará na próxima terça-feira em Lisboa. O Canção Nova Notícias está no ar. A serviço da vida e da esperança. Autoridades de Roma e do Vaticano promoveram uma coletiva de imprensa para divulgar as novas obras em preparação para o jubileu de 2025. Antes da coletiva de imprensa, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, juntamente com o pró-prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização, Rino Fisichella, e autoridades, mostraram aos jornalistas o local que passará por obras. Este trecho, onde há normalmente um grande fluxo de veículo, passará a receber apenas pedestres. A ideia é formar um grande corredor que vai do Castelo Sant'Angelo até a Praça São Pedro. E essa intervenção que aqui apresentei visa, como verão, reunir e fazer abraçar dois lugares historicamente fundamentais, São Pedro e depois a Via della Conciliazione, com o Castelo Sant'Angelo, superando uma lacuna que foi criada com o primeiro metrô, que teve alguns inconvenientes em comparação com os seus muitos aspectos positivos. A previsão é que em dezembro de 2024 toda a obra seja concluída. Milhões de peregrinos são esperados para o jubileu de 2025. Por isso, este projeto contribuirá para que todos tenham melhor acesso à Porta Santa. Gostaria de iniciar com a palavra gratidão. Somos profundamente gratos ao governo e ao prefeito de Roma pela constante colaboração. Que o jubileu possa ser não só para a cidade de Roma, mas também para toda a Itália um momento de grande acolhida a todos os peregrinos que virão. Um projeto possível graças à parceria entre Santa Sé e o governo de Roma, que permitirá mais acessibilidade e segurança para todos que por aqui passarem. Além de ser uma importante via religiosa, o trajeto também tem seu valor histórico. Que já no tempo imperial servia de via de ligação e depois na Roma cristã, do Castelo Santo Ângelo ao túmulo de São Pedro. Morreu hoje aos 81 anos de parada cardiorrespiratória Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. O religioso também foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No último domingo, Dom Geraldo Lírio sofreu uma fratura no fêmur em decorrência de uma queda e precisou ser hospitalizado. O arcebispo emérito seria transferido para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde realizaria a cirurgia, mas não resistiu. O religioso faleceu na cidade de Altamira, no Pará, onde estava em missão para a orientação do retiro espiritual do clero. Dom Geraldo foi sagrado bispo pelo Papa João Paulo II em 1984. Atuou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, primeiro bispo da Diocese de Colatina e primeiro arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Em 2007, foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No mesmo ano, tomou posse como arcebispo metropolitano de Mariana. Ao completar 75 anos, teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco e se tornou arcebispo emérito. Em vídeo, o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, agradeceu pelo zelo episcopal de Dom Geraldo. A igreja no Brasil é grata
a tamanha dedicação e empenho de Dom Geraldo, seja em prol da Igreja em Mariana, seja em prol da Igreja no Brasil. Oxalá possa ele receber a coroa dos justos e, assim, interceder por nós que continuamos a nossa caminhada. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Reppers, recorda o legado de Dom Geraldo Lírio Rocha e sua contribuição à CNBB e à Igreja do Brasil. Nós vamos chamar a repórter Aline Campelo ao vivo da sede da Conferência dos Bispos do Brasil. Boa noite, Aline. Olá, Elaine. A Canção Nova, assim como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha. Ao meu lado, o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers. Obrigada por participar conosco. Dom Ricardo, qual é o legado, então, deixado por Dom Geraldo Lírio Rocha? Este é um momento de profundo pesar, de fato. Dom Lírio Rocha marcou a história da CNBB. Foi aqui presidente de 2007 a 2011. E eu diria que pelo menos 3 grandes características marcaram e é o legado dele aqui para todos nós. Primeiro, um homem que primou pela comunhão eclesial. Sempre foram palavras ponderadas de sabedoria que ele colaborou com a conferência. Segundo, um homem de intenso trabalho, grande trabalho. Até o último suspiro da sua vida, ele estava trabalhando. E terceiro, de grande generosidade. Todas as atividades, os trabalhos que eram solicitados a Dom Lírio, ele sempre disse sim. Então, nós só temos que agradecer pelo dom da vida de Dom Lírio Rocha. Dom Ricardo, qual seria então a contribuição vocacional de Dom Lírio para a Igreja? Sem dúvida, é esse amor e essa fidelidade ao Evangelho. O modo de ser e de agir de Dom Lírio deixa para nós um sinal concreto que Deus atua no coração das pessoas. O seu modo de falar, de agir como um verdadeiro pastor que animou suas dioceses por onde passou e deixou ali marcas significativas. E dali surgiram muitas vocações. Dom Lírio testemunhou para a Igreja um verdadeiro amor e fidelidade que deve ser buscado por todos nós. Muito obrigada, Dom Ricardo, por compartilhar conosco. De hoje até sexta-feira, o corpo de Dom Geraldo será velado em Vitória, no Espírito Santo. Ainda na sexta-feira será transladado para o município mineiro de Mariana, onde será sepultado após a missa de Ezequias no sábado, às 3 horas da tarde, na cripta da Catedral Basílica Metropolitana da cidade. Volto com você, Elaine. Obrigada, Aline. Boa noite para você. E olha, a igreja celebra hoje São Joaquim e Santana, a voz de Jesus Cristo. Em São Paulo, a movimentação foi intensa em uma basílica dedicada a esses 2 santos. Nós vamos então à capital paulista com Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine, Reinaldo, e boa noite a todas as famílias que agora nos acompanham. Olha, tradicionalmente a festa em memória aos avós de Jesus atrai centenas de devotos à Basílica de Santana, zona norte da capital paulista. Hoje teve missa desde as primeiras horas da manhã. O carinho dos avós pelos netos é único. Com Jesus não foi diferente. Seus avós, Ana e Joaquim, que se tornaram santos da igreja, foram exemplos de amor. No proto-evangelho de São Tiago fala do amor a Deus de Santana e Joaquim e a insistência na oração pedindo a Deus fervorosamente por um filho, e Deus lhes concedeu Maria, que é a mãe de Jesus. A Basílica Menor de Santa Ana, em São Paulo, tem 128 anos. Neste dia 26, muitos se reúnem para celebrar a avó de Jesus. A paróquia, que começou com os jesuítas, foi elevada à Basílica em 2020. Nós pedimos ao Papa a concessão desse título por alguns motivos, entre eles, pelo histórico da Basílica,
também pela sua geografia, pela sua arquitetura, pela sua beleza e por ser um polo de peregrinação. Dona Maria Helena é paroquiana há 60 anos. Hoje participa da pastoral que organiza a festa da padroeira. Faço isso com muito amor, tudo por Santana, né? A minha filha é consagrada a ela, né? Então a gente trabalha aqui com muito amor. Genilza também frequenta a comunidade. Considera que Santa Ana é uma inspiração para viver a vocação de avó. É tudo na minha vida, é a minha maior riqueza. Em primeiro Deus, minhas netas, meus filhos. Santana é a avó, né? É o que eu faço parte. Em uma das salas da Basílica está o casal Neuza e Luiz. Eles fazem parte do Serviço Vicentino, que há mais de 100 anos auxilia famílias em situação de vulnerabilidade. Oferecem alimentos e carinho para avós que criam os próprios netos. A gente tem bastante avós cuidando dos netos, então a gente auxilia no que a gente pode, né? A gente dá a cesta básica, uma roupinha, uma coisa quando precisa. O objetivo da Sociedade São Vicente de Paulo é levar a palavra, a resgatar, a trazer a palavra para que eles vão para a igreja. E o nosso trabalho é esse, fazer crescer a fé nas famílias. Em instantes eu volto para falar de uma plataforma que possibilita o acesso online a exames e receitas aos pacientes do SUS. Até já. Até já, Sidney. Memória, gratidão e missão. O tema fez parte da recente caminhada diocesana de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Olha, para celebrar os 100 anos de criação da Diocese Fluminense, foi lançada a revista que conta a rica história dos trabalhos pastorais realizados pelos bispos e sacerdotes que deixaram a marca da fé. Em uma rica jornada, os católicos do Sul Fluminense têm um novo capítulo histórico. Mesmo com toda a tecnologia que nós possuímos, fazendo um resgate de todo esse tempo dos 100 anos, a gente percebeu o quanto foi importante os registros. Registros determinantes para o preparo da revista do centenário da Diocese, lançada em uma coletiva que reuniu imprensa e religiosos. Olhos atentos para o material impresso, a fim de que conheçam e amem ainda mais a Igreja confiada por Cristo aos eleitos. Barra do Piraí foi escolhida como sendo uma cidade estratégica naquele contexto para a instalação dessa nova diocese. Então, em 4 de dezembro de 22 foi fundada a Diocese de Barra do Piraí, junto com a Diocese de Campos. E após essa fundação, a igreja se fez presente e contribuiu, mesmo que fique fora, né, da nossa história oficial, de forma muito presente e muito ativa para o desenvolvimento da nossa região. 12 colaboradores se empenharam na elaboração desta revista que destaca momentos importantes da Diocese. Ao todo, são 40 páginas e 18 conteúdos históricos desta igreja particular de Barra do Piraí e Volta Redonda. Então, que para os que vêm no futuro, também sempre se espelhe, que vale a pena a gente dar testemunho, né, de uma participação ativa. Nós, enquanto leigos e leigas, está sempre atuando nas pastorais. E a revista também ajuda, né, para a gente olhar um pouquinho e fortalecer aí para o futuro, a gente não desanimar. 100 anos de caminhada fecunda e sólida. Como um pai que ama seus filhos, um conselho para o tempo presente. São Paulo nos fala que nós devemos evangelizar de forma insistente, né? Oportuna e inoportunamente. É o que devemos fazer para que não fiquemos uma igreja fechada sobre nós mesmas, mas atentas a essas realidades. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo adote medidas para o acolhimento de pessoas em situação de rua. E sobre esse assunto, nós voltamos a Brasília agora para falar com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você também, Elaine. Boa noite, Reinaldo, toda a nossa equipe e a você que agora nos acompanha de tantos lugares. Olha, a decisão aponta a omissão dos poderes executivo e legislativo na aplicação da regra estabelecida em decreto de 2009. Francisco Coelho conta mais detalhes deste assunto. Acompanhe. A decisão do ministro Alexandre de Moraes estabelece prazo de até 120 dias para a apresentação de um plano nacional para a população em situação de rua.
O executivo fica obrigado a mostrar um diagnóstico do perfil dessas pessoas, apontar a necessidade de cada grupo, fazer levantamentos periódicos, treinar agentes públicos e indicar soluções para a inclusão social. A determinação é uma resposta a um pedido do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e dos partidos PSOL e Rede. O argumento foi a demora dos poderes executivos e legislativo no cumprimento de um decreto de 2009, que estabelecia a adoção de medidas em favor de pessoas nessas condições. O ministro do Supremo Tribunal Federal também determinou a proibição de projetos arquitetônicos que impeçam a circulação da população de rua em locais públicos. A Caixa Econômica Federal vai distribuir este ano os lucros do FGTS de 2022. O montante é de quase 3 bilhões de reais. Veja como calcular o lucro a receber e consultar o saldo na reportagem de Aline Campelo e Sani Alves. A liberação de 12 bilhões e 700 mil reais aos trabalhadores foi definida pela Caixa por meio do Conselho Curador do FGTS. Será distribuído R$ 2,46 para cada R$ 100 reais. E para algumas situações específicas, principalmente. Então, utilização de casa própria, financiamento, empréstimos, antecipação de parcelas, para casos de doença. Desde 2017, o Conselho Curador disponibiliza aos beneficiários 99% do resultado da aplicação do ano anterior. 82 milhões de trabalhadores com contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS em 2022 receberão depósitos até 31 de agosto. De acordo com o governo federal, a quantia depositada será proporcional ao saldo do dia 31 de dezembro de 2022. O economista explica que, para regularizar a vida financeira, todos os valores devem ser considerados. Entender, principalmente, o que você tem de dívida ou de parcelamento, de empréstimo, até com a própria Caixa. O lucro é somado ao valor do fundo de garantia e a retirada do dinheiro é permitida em casos de aposentadoria, doença, compra de imóvel, demissão sem justa causa e saque na data do aniversário. Entre os especialistas financeiros, a recomendação é unânime. Os gastos devem estar na ponta do lápis. Para a pessoa poder ter uma gestão financeira consolidada, é importante que ao final de todo mês ela responda 5 perguntas. Quais são meus objetivos? Quanto eu recebi e quanto eu gastei? Eu recebo mais do que eu gasto no final do mês? Esse gasto que eu anotei foi por necessidade ou foi por desejo? E, finalmente, quanto que eu vou gastar no mês que vem? O governo federal determinou a retirada imediata de anúncios falsos do programa Desenrola Brasil das plataformas do Google e Facebook. Diversos anúncios patrocinados circulam nas redes sociais e levam os usuários a sites fraudulentos. Neles, o consumidor é obrigado a fazer pagamentos antecipados para a suposta quitação da dívida e tudo não passa de golpe. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. As empresas terão um prazo de até 48 horas para retirar os anúncios do ar. A multa para o descumprimento foi estabelecida em R$ 150 mil por dia. A Secretaria Nacional do Consumidor também determinou a adoção de medidas para evitar postagens com conteúdos fraudulentos sobre o programa de renegociação de dívidas. Diversas postagens levam os usuários a sites falsos e para contas de WhatsApp de golpistas. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar sites falsos do Desenrola. As renegociações do programa devem ser feitas diretamente nos canais oficiais das empresas em que o consumidor tem débitos. O governo federal não criou nenhum site para o programa. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O governo lançou hoje as medidas para harmonizar os 3 poderes. O objetivo é melhorar a nota de crédito de estados e municípios, alterar a lei de responsabilidade fiscal para que os estados fechem o ano no azul, além de novas regras para o regime de recuperação fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera impulsionar os investimentos para o país, destacando o programa de aceleração do crescimento,
PAC, que deve ser relançado no mês que vem para estimular parcerias e concessões. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais notícias. Retorno com vocês agora, Elaine e Reinaldo. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã, então. Voltamos com notícia internacional. O calor intenso tem alimentado os incêndios no hemisfério norte. As chamas que devastam as florestas em Palermo, na Itália, atingiram o convento Santa Maria de Jesus e destruíram a igreja dedicada a São Bento. A ilha da Sicília, na Itália, registrou 47,6 graus Celsius de temperatura. Parte do território foi devastado por incêndios florestais. 3 idosos morreram. Irmão Vincenzo é o superior do convento Santa Maria de Jesus, em Palermo. Ele ajudava a combater o incêndio na montanha próxima ao convento quando viu que tudo na igreja virou fumaça. O dano é enorme, afirmou o frei. Perdemos a igreja, mas estamos felizes porque ninguém ficou ferido, completou. Tudo o que restou da igreja de São Bento, o Mouro, foram alguns escombros e um crucifixo queimado. Em outro ponto da ilha, os moradores viam as chamas se aproximarem de suas casas. O aeroporto de Palermo foi fechado. Além da Sicília, grandes áreas do Mediterrâneo estão sufocando pelo intenso calor do verão e pelos incêndios em toda a região. E chegou a hora de falar da previsão do tempo com Yara Naires. Boa noite, Yara. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que está conectado conosco. Para esta quinta-feira, a previsão é de tempo instável em várias localidades do país. O avanço de uma frente fria aqui no sudeste traz chuva para o estado de São Paulo. Portanto, deve chover em boa parte do estado paulista, na Costa Verde e região metropolitana do Rio, além de áreas do litoral norte capixaba. No sul, as pancadas de chuva fraca se concentram pelo território em azul, principalmente no Paraná e Santa Catarina. No centro-oeste, chove no Mato Grosso do Sul e a circulação de ventos pela região causa nebulosidade no oeste e sul do Mato Grosso. Vamos para o topo do mapa, porque por lá a chuva continua pelo litoral do Nordeste e centro-norte dos estados nortistas. As máximas não serão influenciadas pela frente fria que chega no sudeste. Calor de 36 graus em Manaus e 28 em Salvador. Nos estados do centro-sul, percebemos uma ligeira queda nas temperaturas. São Paulo, capital, atinge 26 graus. Campo Grande, 28 e Porto Alegre, 17. Com as chuvas sobre essas áreas, a umidade relativa do ar já apresenta índices melhores na casa dos 36 graus em São Paulo. Boa notícia aos alérgicos, viu, Reinaldo, Elaine? Volto com vocês. Boa notícia mesmo, né? Olha, há pouco mais de 2 anos, o Brasil vivia sua maior crise de escassez de água nas hidrelétricas. Neste ano, o cenário está bem diferente. Vamos saber mais com o repórter Alan Toledo. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico revelam que até 20 de junho as hidrelétricas de todo o país verteram o equivalente a 11 megawatts médios. O volume de água vertida, ou seja, água que não é utilizada na geração de energia e é eliminada pelas barragens, é considerado recorde. Segundo a ONS, a quantidade de energia seria suficiente para atender cerca de 90% da demanda dos consumidores do Nordeste. É o maior valor da série histórica, que começou em 2000. O número equivale a 4 vezes a quantidade de água vertida em todo o ano de 2022. O cenário é reflexo do excesso de chuvas dos últimos meses, que elevou o nível dos reservatórios. No final de junho, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, onde fica a maior capacidade de geração do país, registravam um armazenamento médio de 86%. O melhor índice desde 2011. Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. Em mais de 40 hospitais universitários federais, pacientes do Sistema Público de Saúde já têm acesso a prontuários eletrônicos. O Sidney Fernandes conta pra gente. Sidney. É isso, a plataforma desenvolvida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares está ampliando o serviço que facilita o acesso a exames e receitas online a pacientes do SUS. A ideia é agilizar e melhorar o atendimento da população.
Uma das principais dificuldades no atendimento do Sistema Único de Saúde é o acesso ao histórico do paciente. Um recurso desenvolvido por uma empresa de tecnologia estatal promete facilitar o trabalho. Ele é um sistema que é utilizado há mais de 10 anos nos 41 hospitais universitários e ele tem uma funcionalidade de prontuário eletrônico para o médico, para o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo atender, né, os pacientes. Como também ele faz toda a parte de gestão do hospital, ou seja, controle de estoque, farmácia, controles administrativos de uma forma geral. Neste formulário, os profissionais da saúde têm acesso a exames, laudos e receitas de cada paciente. Além de possibilitar um atendimento mais rápido e eficaz, a tecnologia também evita erros médicos. Você consegue implantar controles, você consegue ver de uma forma mais eficiente as doses que são feitas das medicações, os remédios que estão sendo utilizados para cada paciente, para cada tipo de doença. Tudo isso vai ser informatizado. Então, não vai ter mais aquele problema, né, de você pegar uma receita e não conseguir entender, de você pegar uma solicitação de exame, né, e não ver de fato o que está escrito ali. Além do acesso ao prontuário médico, o paciente que utiliza medicamento contínuo, por exemplo, poderá solicitar uma nova receita pelo aplicativo. Outro benefício da tecnologia é a redução de custos. Ele vai ser cedido gratuitamente, né, para estados e para municípios, e com isso você vai ter uma redução importante, né, do custo, que a gente estima nos próximos 5 anos em torno de 2 a 3 bilhões de reais de economia para os cofres públicos. Ainda não existe um prazo para que o sistema comece a ser implantado no SUS. A adaptação deve ocorrer de forma progressiva, de acordo com o interesse de estados e municípios. Por hoje é só. Amanhã cedo, a partir de 9h30 da manhã, a gente se vê no Boletim de Notícias. E os principais fatos do dia a gente conta para você no Canção Nova Notícias. Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã, Sidney. A convivência com os netos também pode ser fonte de cura e qualidade de vida para os avós. Neste dia dedicado a eles, nossa reportagem mostra o quanto é importante essa relação de afeto. Há 6 anos, em meio à luta contra a depressão, Dona Nery veio morar em Aracaju com a filha. No relacionamento com os netos, encontrou caminhos para superar a doença e melhorar a saúde física e mental. É aquela história, minha filha, porque o neto já é uma fase especial da vida, né? Porque são pessoas que estão na vida da gente. Filho já era, sobrinho já era, mas os netos são especiais. A professora aposentada auxilia as crianças nas tarefas escolares, enquanto os pequenos desfrutam da experiência da avó. Para Cecília, a proximidade com a família é um remédio. A minha mãe estava com depressão e teve o diagnóstico de Alzheimer. É nítido. A melhora dela, os amigos, os vizinhos comentam o quanto minha mãe renasceu, rejuvenesceu com a convivência aqui. A ciência considera que a convivência com os netos fortalecem os laços familiares, aumentam a qualidade de vida e a longevidade, além de proporcionar momentos de alegria. Eles se interessam em aprender coisas novas, eles ficam mais perto do mundo moderno, porque as crianças elas estimulam bastante ao idoso usar a tecnologia. Atividades que estimulam a coordenação motora, raciocínio e memória favorecem os idosos. Eles podem promover no dia a dia, estimulando a ida das crianças para a casa dos idosos, por exemplo, criando memórias que são sensacionais para crianças, memórias afetivas, e ajudando ao idoso a ser mais ativo, mais participativo, fora a troca de afeto, que é muito importante na vida deles. Dona Nery encontrou a cura, enquanto Ana Teresa e Celso ganharam o amor inestimável da avó. Eu gosto de ver quando ela está costurando, aí ela mostra o bordado dela, aí eu acho super legal. Eu acredito que, se Deus nos der vida e saúde, lá na frente eles vão querer mais ou menos a mesma coisa, ter o avô, ainda que não mora em casa, mas a convivência íntima, o mais próximo possível. Eu acho uma bênção. Vovó, eu te amo. Parabéns a todos os vovôs, né?
Olha, em uma de suas homilias, o Papa Francisco afirmou que o cristão não pode ser pessimista, não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Acrescentou que se estivermos verdadeiramente unidos a Cristo, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. A Canção Nova está unida à Igreja na evangelização e na formação de homens novos para um mundo novo. E você também pode evangelizar conosco. A campanha deste mês está em 72%. Faça parte desta família. A doação pode ser feita pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Desde já, obrigada por sua generosidade. E a gente fala agora dos últimos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude. Instalações em andamento, por exemplo, na Colina do Encontro e Campo da Graça. E peregrinos e voluntários que começam a fazer o seu check-in. Os passageiros começam a chegar. 2 dos destinos dessa jornada são os parques Eduardo VII e o Tejo, respectivamente Colina do Encontro e Campo da Graça. Aqui, na Colina do Encontro, aconteceram 3 dos atos centrais. No dia 1º de agosto, a missa de abertura presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Na quinta, a festa de acolhida ao Papa. E na sexta-feira, a Via Sacra com os jovens. Mas antes de chegar ao salão de embarque, é preciso apresentar-se ao balcão e fazer o check-in. Certificamos que têm que estão credenciados, que estão ativados e que fizeram um check-in para a jornada. Entregamos-lhes também uma fita, no caso do voluntário central, uma credencial e uma capinha, de forma a eles poderem usufruir de toda a jornada da melhor forma. Quem está na cabine de comando aponta detalhes sobre o procedimento de check-in de peregrinos e voluntários na Universidade Católica Portuguesa. Voluntários serão 10.000 e a maior parte já fez o seu check-in neste fim de semana. Hoje inicia-se o check-in dos peregrinos que não têm alojamento. Aqueles que estão inscritos já com alojamento nas paróquias, nas famílias, fazem diretamente lá o check-in. Nesta viagem não se despacha a bagagem, mas se faz a retirada do kit. O de peregrinos está nas cores da bandeira de Portugal. Já os voluntários deverão estar sempre de t-shirt amarela. Quem já serviu em outras edições de JMJ testemunha a alegria de servir. Essa é minha terceira jornada. Estive em Cracóvia, Panamá e agora Lisboa. Quero servir aos demais, como dizia Madre Teresa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Cada edição de jornada faz aumentar a rede de amigos e de conexões mundo afora. Check-in feito e kits em mãos. É hora de embarcar. E assim essa tripulação de tantas partes do mundo fica na expectativa de chegar apressadamente a voos sempre mais altos. E olha, chegamos ao fim da edição desta quarta-feira, mas você pode rever essas e outras notícias no nosso portal, noticias.cançãonova.com. Olha, daqui a pouco tem, às 8 horas, a Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.